Olá, eu sou Kátia Smolly, muito bom estar aqui com vocês nesse encontro, um encontro diferente, porque os desafios que estamos vivendo nesse momento de pandemia nos fizeram reinventar muitas coisas, incluindo essa possibilidade de estarmos juntos, distanciados, né? Então, muito obrigada pelo convite. É bom estar aqui falando de um tema tão importante quanto o currículo e o alinhamento do currículo com o desafio da formação docente, e eu espero bastante colaborar nesse sentido para as nossas discussões. Então, eu queria começar trazendo para vocês a ideia de que a Base Nacional Comum Curricular, ela se insere num cenário mundial de tendências de mudança curricular, né? Uma tendência que vem aí acontecendo há pelo menos 10 anos, então são tendências mesmo no sentido do dicionário, então não no sentido das tendências pedagógicas ou da educação matemática, mas queria mostrar para vocês que existe não só um cenário que foi construindo uma mudança de currículo, e isso vem, acho que mais até do que 10 anos, porque nós estamos falando de mudar currículos segundo um determinado caminho. Aqui no Brasil, isso começou lá com os parâmetros, mas isso veio ganhando força ao longo, então, de meados do final do século XX, e agora muito fortemente nos últimos 10 anos no Brasil e no mundo. E aí vamos olhar um pouquinho que existem padrões perceptíveis para esse currículo, na forma da organização, nas coisas que eles valorizam, e para entendermos então como é que a gente chega no cenário que o Brasil cria para a formação docente e que gerou algumas ações que devem ganhar bastante foco no próximo ano, nos próximos anos, no cenário educacional brasileiro no que diz respeito à formação docente. Então, essas mudanças bastante intensas que têm acontecido nos currículos, elas todas partem de um ponto ou de alguns pontos comuns. Um deles diz respeito à Agenda 2030 da ONU, especialmente as ODSs e a ODS 4, ligada a assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E aqui é interessante porque essa ODS 4, nós vamos ver que ela tanto está relacionada com a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, como ela vai aparecer nas legislações que foram aprovadas em 2019 e 2020, relacionadas à formação docente inicial e continuada de professores, lideradas pelo Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação. Então, todos falam de baixos resultados de aprendizagem, especialmente matemática, tem uma preocupação com garantir, portanto, a matemática de qualidade para todos, todos visam equidade, quer dizer, a ideia de que equidade e igualdade não são a mesma coisa, de que igualdade diz respeito a você oferecer condições para todos, mas equidade é você fazer com que, a partir do ponto em que todos estejam, você atenda cada um nas suas diferenças e leve todos a alcançarem padrões adequados de conhecimento, que atinjam direitos de conhecimento e que, então, mais do que terem condições iguais, eles tenham acesso a direitos que possam fazer
com que eles tenham uma educação de qualidade, a ideia de que os pilares de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a fazer sejam de fato cuidados. Isso faz com que competências para o século XXI, soft skills, desenvolvimento integral, educação integral, que é o termo escolhido na base, competências gerais, né? A nossa base ela traz muito esse aspecto desse equilíbrio entre cognitivo e socioemocional, esse hibridismo entre você formar a pessoa pelos aspectos do conhecimento, da crítica, da ciência, do repertório cultural, da comunicação, da cultura digital, ao mesmo tempo que forma para a cidadania, para a empatia, cooperação, autoconhecimento, autocuidado, ser capaz de argumentar com base em evidências, traz projeto de vida e protagonismo e a ideia de que não dá para separar, você não pode fingir que o mundo do trabalho não existe. Isso não é uma questão só daqui, ela é uma questão do mundo. Se encontra isso no mundo de formas diferentes, mas é uma tendência. A ideia de que não se separa a formação por inteiro, os aspectos de valores e emocionais não ficam só para a família, eles ficam divididos entre família e a escola então agrega os conhecimentos específicos dos componentes curriculares, das áreas de conhecimento, essa ideia mais integrada de sujeito é uma tendência nos currículos. Uma outra coisa que é interessante é que existem estudos, inclusive no Brasil, né, como o da Ortigão, de 2007, que trazem forte essa ideia de que um core, né, um coração, uma base é interessante para evitar uma variabilidade tão grande de conteúdos que possam ser ensinados, que você não tenha parâmetro nenhum, que a decisão fique a cargo, fique tão livre, que isso possa ser um fator de não equidade na aprendizagem. Então, isso também é uma tendência mundial. Você não tira a liberdade de acrescentar coisas, de escolher a metodologia, de decidir os caminhos do professor, mas você põe um core, né? Você cria uma unidade em torno de unidades temáticas, de áreas de domínio, de eixos, e que, de modo geral, nos currículos do mundo, podemos olhar Portugal, Austrália, Singapura, podemos olhar a Finlândia, isso vai variar um pouco, varia um pouco no nome, mas, de modo geral, estão em torno dessas áreas de números e operações, álgebra ou pensamento algébrico, geometria, grandezas e medidas, estatística e probabilidade, ou dados e probabilidade, mas você, em torno dessas unidades, você cria padrões de desempenho, ou estabelece habilidades, ou você traz algumas orientações, e aqueles pontos passam a ser os direitos essenciais. Você pode ir além daquilo, mas não pode ficar abaixo daquilo para garantir que haja, então, esta essência para todos, né? A diferença é que alguns estabelecem princípios metodológicos, que é o caso de Portugal, por exemplo, e outros não. Uma outra coisa que, de fato, interfere é que o letramento matemático, essa preocupação com você ensinar uma matemática que garanta ao indivíduo uma capacidade de identificar e entender o papel da matemática, o que ela representa no mundo, esse indivíduo ser capaz de usar essa matemática para fazer julgamentos, tomar decisões, resolver problemas, ser capaz de ter um melhor planejamento financeiro, usar isso para os seus projetos de vida, para ser um cidadão mais reflexivo, construtivo, está muito forte em todos os currículos, é uma tendência. Isso faz com que, junto com o letramento, a resolução de problemas, a investigação, a modelagem, projetos, raciocínio, representação, comunicação, capacidade de argumentar matematicamente, ganhem muita força.
Então, nós podemos pegar diferentes currículos no mundo, nós vamos ver que a ideia de múltiplas representações, então, representação visual, comunicação verbal, as representações simbólicas, ganham muita força, né? Essa capacidade de você comunicar os seus pensamentos, de você ter criatividade, construir modelos, explicar isto de formas diferentes, justificar seus procedimentos, isso também é muito forte. Você vai ter formas diferentes de traduzir isso. Então, se você pegar o currículo australiano, por exemplo, a modelagem de situações autênticas, ou mesmo na Inglaterra, essa ideia de você planejar coisas, de coletar dados, de representar, de fazer modelos de objetos tridimensionais, usar propriedades numéricas para continuar padrões, isso é muito forte nas mudanças curriculares, isso também aparece bastante na base. Mas aí a gente vai afunilando para entender como é que nós vamos chegando na formação docente, né? Porque essa mudança nos currículos, elas vão trazendo uma outra tendência, que é a visão de coerência sistêmica, ou a visão sistêmica dos currículos, quando a aprendizagem está no centro. Porque, no fim e ao cabo, em todos esses sistemas, quando eles olham para a Agenda 2030, mudar o currículo significa dizer, olha, nós precisamos garantir aprendizagem para todos. Para garantir aprendizagem para todos, você tem que fazer uma série de coisas que não é só mudar o currículo. Você tem que alinhar os materiais didáticos com esse currículo, você tem que alinhar os projetos pedagógicos das escolas com esse currículo, você tem que ajustar as avaliações de escala e as avaliações que a escola pratica com esse currículo, e você precisa ajustar a formação inicial e continuada com esse currículo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa formação inicial e continuada dos professores. Mas nós podíamos fazer essa conversa para cada um desses pontos, né? Porque olhem o que foi feito quando, em 2017, se aprovou as etapas da educação infantil, do fundamental, da base, da educação básica, e depois a etapa do ensino médio em 2018. As resoluções do CNE disseram: em no máximo 2 anos é preciso alinhar currículo, formação inicial e continuada, material didático, as matrizes de avaliação, o Enem, os projetos pedagógicos das escolas. Então, nós estamos num momento que a formação docente, ela tem passado pelos processos de reformulação. Então, e tem sido discutido novas propostas de formação inicial e continuada. Num panorama rápido, nós vamos começar a trazer, olha, a base está dizendo que precisa ensinar álgebra. Bom, desde os anos iniciais, então vamos lá formar os professores para ensinar álgebra, né? Algumas universidades no Brasil, alguns grupos de pesquisa em educação matemática estão dizendo isso há anos. A base incorporou isso. Nós temos, por exemplo, em Pernambuco, um grupo que trabalha bastante com isso. Talvez Pernambuco seja uma unidade federativa na qual, desde a formação inicial, os professores já aprendam isso. Eles saiam formados para isso. A mesma coisa podia pensar da probabilidade, porque também temos um grupo em Pernambuco muito ligado para isso. Mas não é a mesma coisa em todo o Brasil. Então, nós precisamos dizer, olha, ninguém ensina o que não sabe, e nós vamos precisar fazer um aprofundamento, trazer uma formação continuada, rápida, para ajudar os educadores e as educadoras desse país que já estão atuando a entender o que significa formar o pensamento algébrico, o pensamento probabilístico, o pensamento estatístico desde os anos iniciais. Mas não é um problema só para os anos iniciais.
muitos de nós estão dando aula e vão ter que ensinar uma probabilidade até o 9º ano que estava prevista para o ensino médio. Nós vamos ter geometria das transformações, e geometria, às vezes, não é nem objeto da formação inicial dos professores desse país, em muitos lugares. Então, parece que a primeira preocupação precisa ser com a formação continuada. E, de fato, é um fator a ser cuidado, né? Mas é preciso revisar também os enfoques da formação inicial, seja na pedagogia, seja nas licenciaturas. Mas aí vocês devem estar falando, Kátia, isso é chover no molhado. A gente já sabe isso. Bom, já sabe isso, mas tem que ficar de olho no que já está acontecendo. Porque em 2019, o Brasil fez uma mudança nas diretrizes curriculares da formação inicial docente e criou a Base Nacional de Formação Docente, que está prevista, homologada, que traz uma formação proposta nas diretrizes, baseada em desenvolvimento de competências profissionais em 3 grandes focos: do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional, que significa, no conhecimento profissional, você saber o que você ensina, conhecer como ensina e conhecer para quem você ensina, ter a formação perto da escola, então, sabendo como avaliar, qual é o currículo que você precisa ensinar, conhecer os materiais didáticos que você vai utilizar. Então, uma formação muito mais alinhada com a ideia de residência pedagógica, e entendendo o funcionamento da escola. Não só as teorias que contam a história da educação matemática, que são coisas bem importantes, mas assim, o que é a escola? Como ela funciona? O que é uma sala de aula? Né? Que problemas a escola tem? Como é que eu, que estou engajado nessa escola, contribuo para ajudar a resolver os problemas da escola? Que limites isso tem? É preciso discutir essa base em profundidade, é preciso analisar isto, é preciso entender que mudanças ela traz para essa licenciatura. Essa base, ela agora vai servir para rediscutir a pedagogia, né? Mas mais do que isso, uma coisa que talvez seja menos conhecida, vou mudar aqui só um pouquinho o vídeo para a gente poder enxergar melhor a apresentação, é que nós também ganhamos, este ano de 2020, a Base Nacional de Formação Continuada Docente. Eu não sei se todo mundo já viu essa base, que são uma espécie de referenciais profissionais para a formação continuada. Esses referenciais foram liderados pelo Conselho Nacional de Educação, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, CONSED e Undime. E esses referenciais, que foram baseados em referenciais feitos em outros países do mundo, eles vêm com aspectos bem delineados, trazendo orientações para coisas que deveriam ser o conteúdo da formação, baseados na Base Nacional Comum de Formação Docente. Eles apresentam princípios de como deveria ser uma formação continuada. Então, baseada no conhecimento pedagógico de conteúdo, tempo de duração, colaboração entre pares, portanto, uma formação continuada mais perto da escola, com métodos ativos de aprendizagem, então, muito mais mão na massa, e olhando para essa coerência sistêmica da qual eu falava agora, né? Definindo modalidades de formação. Então, considerando que formação continuada vai desde uma atualização que dura pelo menos 40 horas até cursos de mestrados e doutorados, inclusive falando de modelos de oferta e quem pode certificar, e modelos de parceria dessa oferta. Então, desde colocando a Secretaria de Educação como um locus de formação de cursos de atualização, em parceria
com qual tipo de parceria, até a universidade pública e privada, com os mestrados e doutorados e os cursos de especialização lato sensu. Então, todas essas diretrizes estão mudando e nós temos vários desafios. Os desafios do ensino híbrido trazidos pela pandemia, que se somaram ao desafio de uma formação online sendo ofertada nesse país em escala, sem garantia de qualidade. A formação desvinculada da escola. Nós temos o desejo de uma formação vinculada na escola e políticas em descontinuidade ou em enfraquecimento, como é o caso do PIBID, ou de não implementação de programas importantes como o da residência pedagógica, e ainda o desafio da baixa atratividade da carreira docente, que não é só o da baixa atratividade por uma questão financeira ou porque socialmente esse país desvaloriza a carreira docente. Nós estamos falando, inclusive, de questões afetivas e de questões emocionais que fazem com que a carreira docente não seja valorizada como ela deveria ser. Mas eu vou parar por aqui, porque nós podemos continuar essa discussão, tanto dos documentos que eu anunciei, quanto dessas questões que são desafios nesse contexto de base, nesse contexto de pandemia, que nos colocam tantas coisas ainda por responder, já já, quando continuarmos conversando no debate. Obrigada por enquanto. Estamos aqui na mesa 1, a história da educação matemática e o panorama curricular do presente. Esse tema da mesa, a história da educação matemática e o panorama curricular do presente, eu vou tratar a partir de um subtítulo que eu denominei a produção curricular, a matemática do ensino e os experts. Então, eu vou considerar os documentos oficiais curriculares como a expressão de uma sistematização, numa dada época, de uma matemática do ensino. O que é que eu estou chamando de matemática do ensino? Estou considerando como matemática do ensino a produção que articula a matemática que deve estar presente no ensino, na sala de aula, com a matemática da formação de professores. Então, programas de ensino, guias curriculares, propostas curriculares, parâmetros curriculares, base nacional comum curricular. Todos esses documentos serão considerados, na análise, como expressão de sistematização em cada um do tempo em que eles foram elaborados, de uma matemática do ensino. Como foram elaborados esses documentos? Na verdade, a pergunta que melhor poderia ser feita e formulada é: que processos e dinâmicas estão presentes na produção da matemática do ensino? Programas, guias, propostas, parâmetros, base. Vamos tomá-los inicialmente como caixas pretas. Que processos e dinâmicas estão presentes na produção da matemática do ensino, expressa na sistematização desses documentos? Essa pergunta não pode ser respondida considerando-se os documentos em si mesmos. É necessário que se faça uma abertura das caixas pretas, simbolizadas por esses documentos em sua forma final. Para eu abrir uma caixa preta, eu preciso promover uma análise histórica, fazer uma regressão no tempo e verificar como é que foi possível, ao longo do tempo, a construção de cada um desses documentos balizadores do currículo. Quando eu faço essa regressão, quando eu estabeleço uma análise histórica, o que eu verifico são tensões no âmbito da produção desse tipo de documentação.
Essas tensões, nós poderíamos dizer, num primeiro momento, que são tensões que envolvem as diferenças de perspectivas estabelecidas entre campos disciplinares acadêmicos, campos profissionais da docência. E, em meio a essas tensões, está presente, ou estão presentes, grupos considerados como experts, pessoas que trabalham na elaboração e sistematização dessa documentação curricular. Então, os experts são as pessoas que, em última análise, responsabilizam-se pela sistematização e produção da matemática do ensino contida nessa documentação curricular que envolve, então, a produção de novos saberes para o ensino e para a formação de professores. Os experts, no processo e nas dinâmicas de produção da matemática do ensino, estão sujeitos a tensionamentos oriundos de diferentes campos da matemática, das ciências da educação, do campo profissional da docência, do novo campo da educação matemática e tantos outros campos que tensionam os experts em meio a essa produção da matemática do ensino. Então, a documentação curricular é sempre originária de um campo de tensões. Os novos saberes para o ensino e para a formação, a produção da matemática do ensino, então, está envolta em um regime diferenciado de produção de novos saberes. Pelo menos, esse regime apresenta dois elementos que lhes são característicos: a temporalidade e a finalidade. Sobre a temporalidade, é possível dizer que, enquanto a pesquisa acadêmica segue um ritmo relativamente lento de produção de novos saberes, a expertise, aquilo que é produzido pelos experts, deve ser feito em tempo relativamente curto, de semanas ou alguns meses. O tempo de duração de produção de novos saberes por experts é de domínio de quem o contrata, que é o Estado. A finalidade. Enquanto que a pesquisa acadêmica insere-se no avanço teórico da produção de novos saberes científicos e tecnológicos, a produção de saberes da expertise, a sistematização de saberes colocados na documentação curricular, deverá ser de ordem prática, para resolver o problema a qual foi chamada de produção de um novo documento curricular. No princípio, eram os programas. Nós, num coletivo, elaboramos estudos sobre os programas e os saberes matemáticos no curso primário, no antigo curso primário. O que, como e por que ensinar. Nessa etapa inicial, os programas vindos desde 1894 foram evoluindo com as mesmas características, ganhando detalhamento para o ensino em termos de orientações aos professores e chegando a 1925 pelas mãos de Pedro Voss, contemporâneo de Thompson, Oscar Thompson. Desse modo, os programas de ensino de matemática para os primeiros anos escolares revelam uma espécie de contínuo do ideário e ações de Oscar Thompson, tendo em vista o ensino intuitivo, marca registrada da proposta de final de século XIX, em São Paulo, na criação dos grupos escolares. O programa de 1925 sobrevive até a década de 1950. No princípio, eram os programas. A autoridade educacional era tida como expert. Era ela que se responsabilizava pela produção dos programas, pela matemática dos programas, pela matemática do ensino. E aí a gente poderia caracterizar nesse primeiro tempo
que se estava produzindo uma matemática do ensino intuitiva, referendada quase que até meados do século XX. Dos programas para os guias. Está aí, anos 1970, os guias curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do ensino de primeiro grau. A equipe técnica revela os experts que estiveram à testa dessa produção. Na matemática, Almerindo Marques, Ana Frank e Lídia Lamparelli. Em realidade, a gente tem um movimento e ações efetivas da professora Lídia Lamparelli, em consórcio com a professora Amabile Mansutti. O trabalho integrado entre Mansutti e um expert do ensino de matemática, como disciplina do curso secundário, antigo ginásio e colégio, representado por Lídia Lamparelli, colocará o desafio da continuidade. Na verdade, tem-se como tarefa a elaboração de uma matemática para os anos iniciais, primeira a quarta séries, que possam constituir as bases iniciais do ensino para as demais séries, quinta a oitava, estas já contempladas por livros didáticos elaborados por Lamparelli, referenciados no movimento da matemática moderna. A programação, assim, para as primeiras séries, tem início pelo fim, por uma programação já posta para o antigo ginásio. As atividades desenvolvidas por Mansutti, neste caso, serão fundamentais para a elaboração da proposta para as primeiras séries. Dos programas para os guias. Neste caso, a autoridade educacional não é mais responsável diretamente pela produção curricular. Ela vai, a autoridade educacional, chancelar o trabalho solicitado à assessoria, aos experts. Os experts, por sua vez, vão trabalhar na elaboração e sistematização de um novo documento curricular num consórcio com experiências que eles fazem em salas de aula de algumas escolas que acabam se constituindo como verdadeiros laboratórios para a produção curricular. Nós temos aí, no caso dos guias, a construção de uma matemática do ensino moderna, calcada no movimento da matemática moderna. Dos guias para os programas. Nós temos aí, então, a proposta curricular para o ensino de matemática do primeiro grau. Estão aí os experts nomeados logo à primeira página, figuras conhecidas, nossas. E, ao folhearmos as primeiras páginas, ficamos sabendo do processo de elaboração dessa proposta curricular, a partir de encontros, a partir de sugestões vindas de relatórios das delegacias de ensino, a partir de consultores, e o atendimento à demanda de professores se faz representar aqui na colocação de conteúdos de maneira seriada. Isto é, cada conteúdo tem um local determinado, numa série determinada para ser ensinado, a despeito da vontade dos experts de construção de um programa em espiral. Dos guias para os programas, ou para as propostas. No caso das propostas, relativamente aos guias, ampliam-se os processos de consultas e debates para a produção curricular. Estratificam-se os experts, há consultores e aqueles que elaboram, sistematizam. A matemática do ensino se apresenta como uma didática da matemática a partir de teorias da psicologia da aprendizagem. Nós podemos nominá-la como a matemática do ensino da didática psicológica, aquela que é posta nas propostas curriculares.
Das propostas para os parâmetros. A transição para os parâmetros curriculares nacionais envolve etapas de elaboração que revelam um progressivo aumento na complexidade de ações planejadas pelo governo na demanda que faz aos experts. Ao que parece, inaugura-se uma nova fase de explícita internacionalização da produção curricular. As dinâmicas envolvidas também retratam níveis diferentes de expertise que participam da convocação oficial. Esses níveis estão representados, como descrito por analistas internacionais e nacionais, consultoria de César Coll, elaborações de equipe integrada de professores de escola particular, consulta a especialistas, dentre as principais etapas de desenvolvimento das novas referências curriculares. Essa estratificação torna ainda mais difícil a pesquisa sobre os processos de elaboração de novos saberes. Há várias frentes a serem investigadas, como sugere a descrição das etapas de elaboração dos PCN. Há, por exemplo, a necessidade de conhecer como ocorreu o trabalho integrado pelos professores da Escola da Vila, professores levados ao posto de experts. Também, como dito anteriormente, investigar as contribuições dos pareceres, dos especialistas individuais, das universidades e professores que receberam a versão preliminar dos PCN. E ainda o trabalho de consultoria feito pela Fundação Carlos Chagas. Das propostas para os parâmetros. Em termos desta mudança para os parâmetros, nós temos que torna-se ainda mais complexa a estratificação dos experts em seus diferentes níveis. A matemática do ensino é vista como uma produção amparada por novas teorias da educação matemática, sobretudo aportes vindos da didática da matemática francesa. Nós poderemos nominá-la, essa matemática posta nos parâmetros, como a matemática do ensino da educação matemática. Dos parâmetros para a base. Na terceira e última versão da Base Nacional Comum Curricular, é possível ler a ficha técnica do documento, na ficha técnica do documento, uma relação de centenas de autores e colaboradores participantes da elaboração da base. Aos integrantes do comitê gestor da base, os redatores, os leitores críticos, os tradutores, os parceiros institucionais do Conselho Nacional de Secretários de Educação, da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, comitê de assessores, comitê de especialistas, professores que elaboraram como revisores dos documentos, equipe de sistematização das contribuições ao portal da BNCC, envolvendo pesquisadores, auxiliares de pesquisa, coordenadores institucionais das comissões estaduais para a discussão da BNCC e os leitores críticos. Ufa! Do modo como o leitor é levado a percorrer a história de elaboração da BNCC, que está no site do MEC, e consultando a ficha técnica dessa documentação, no intuito de conhecer os personagens que sistematizaram novas referências para a educação escolar, tem-se, em conclusão, um documento em que todos são os autores, centenas deles. Tem-se construído a representação de que todos os segmentos sociais, direta ou indiretamente, envolvidos com a educação brasileira, mostram-se representados na BNCC. Dos parâmetros para a base, nós identificamos uma estratificação dos experts em sua máxima expressão. Um enorme grau de complexidade para a compreensão de como foram sistematizados os novos saberes para a formação e ensino de matemática. A matemática aí sistematizada, em vigência, temos dificuldade de nomeá-la,
Então, deixamos escrita assim a matemática do ensino público e privado, em decorrência de forças que estão presentes na produção da base com interesses privados, a matemática do ensino por competências, a matemática que transforma os conteúdos matemáticos em objetos de conhecimento. Assim, nós temos esse panorama, esse sobrevoo, esse macro olhar para as diferentes matemáticas do ensino que vieram e que estão sistematizadas nessa documentação e que nós podemos chamar, num primeiro momento, de matemática do ensino intuitiva, depois de uma matemática do ensino moderna, depois uma matemática do ensino da didática psicológica, depois uma matemática do ensino da educação matemática, e, por fim, atualmente, a matemática do ensino público-privado, competências, objetos de conhecimento. Muito obrigado.